pode mentorar, pode mentorar. Sejam muito bem-vindos a mais um Pode Mentorar. Eu sou a Babi Chaves e esse é o podcast que te conta um pouquinho sobre como pessoas que estão muito bem em suas carreiras fizeram para chegar lá. E hoje eu tô com uma convidada mais que especial, que é mentora, palestrante internacional, a autora do livro Poder da Autoridade, Aline Bach. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Babi. Que delícia estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer dividir um pouquinho aí do meu conhecimento com vocês. Obrigada por aceitar o convite. E para a gente já começar, assim, sendo bem estratégico com o seu tempo, que eu sei que é escasso, quero que você me conte um pouquinho Antes de você me contar da sua jornada, que era o que eu ia te perguntar antes, que foi o que eu prometi para ela que eu ia perguntar, quero que você me fale um pouquinho sobre o que é autoridade, antes da gente entrar na tua história. Sim, o que é autoridade? Autoridade é você ser uma referência da sua área e se destacar. E eu falo muito do poder da autoridade. Então, quando você consegue juntar a sua relevância profissional, a sua força no trabalho e toda a sua trajetória com networking, com conteúdos de qualidade, com uma vivência e colocar isso no digital, você vira uma autoridade. E tudo com muita elegância, né? Então, eu tenho esse meu método que eu criei em tantos anos de carreira, que é a autoridade digital, para você se destacar no meio de bilhões de contas do Instagram, TikTok, YouTube, entre outras. Então, a autoridade vende uma imagem elegante, uma forma de você se postar, a forma de você se portar também faz muita diferença no mercado tão competitivo que é o mercado de trabalho. Perfeito, obrigada pela explicação. Então, para a gente começar te conhecendo um pouquinho melhor, para quem não te conhece, conta um pouquinho de você. Ai, é muito bom, né? Aquela coisa do CPF antes do CNPJ, Isso. eu adoro. Um dia eu estive num talk e ele falou uma coisa para mim, ele falou assim, qual é a história por trás da sua história? Falei, gente, que profundo, porque a gente sempre conta um pouco da nossa história, mas é legal a gente olhar para trás e ver toda essa trajetória, principalmente para quem está começando, ser inspiração de alguém, impactar com propósito, que eu sempre falo, né? Então, Aline Bach, né? É muito legal falar e pensar a trilha toda que eu tracei para chegar até aqui. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e eu gosto muito de desafios e eu sou muito intensa. E eu sempre falo, quanto mais alto o desafio é para lá que eu vou. Eu não tenho medo nenhum de tentar coisas difíceis. Na minha vida foi assim e está sendo até hoje, com grandes desafios. E acho que é por isso que eu cheguei lá, sempre com essa consistência e resiliência. Eu me formei na FAAP, desenho industrial, e depois eu mudei para Barcelona. Eu morei em Barcelona, eu estudei no Instituto Europeu de Design, fiz um curso de marketing lá, de design e cinema, foquei ali e voltei e já abri minha empresa. Isso eu tinha 21 anos, gente. E você abriu empresa do quê? De design. De design com mesmo. uma sócia. Eu era muito nova, eu não sabia emitir uma nota fiscal. E o mais curioso na minha trajetória é que eu sempre tive uma veia empreendedora muito forte. Eu nunca trabalhei em empresa. Então, toda a minha jornada profissional, ela é pautada sempre no empreendedorismo. Desde o dia 1, que eu não tinha cliente. Naquela época, Babi, nem mídias sociais tinha, né? Era muito mais difícil. Então, eu comecei a empreender nessa época e não sabia direito, fazia design, logotipos, aí fazia site, flyer, folder, eu tinha uma sócia, só que isso não gerava recorrência. A pessoa fazia uma vez logo com você e nunca mais voltava. Sim. E eu falava, tá errado essa fórmula, tá errada essa fórmula. Eu me inspirei a vida inteira no meu pai, que é um grande empreendedor, que tinha uma empresa de tecnologia. E então, assim, meu pai sempre foi minha força do empreendedorismo, a pessoa que eu sempre me balizei a minha vida profissional. A força dele passou muito para mim, aquela coisa do trabalho. E eu falava, não, tá errado, eu tenho que fazer uma fórmula que me dê mensalidade, que eu consiga ter recorrência, pagamentos que eu saiba quanto eu vou receber. Porque, gente, você está se formando, você não sabe nada. Você acha que sabe. Só que aí ninguém te julga, né, como entendedor. Então, as pessoas não vão te contratar, elas ficam assim, mas não tem experiência. Então, é muito difícil você sair dessa inércia no começo. Por isso que eu falo da resiliência, que tem que acompanhar. E aí, eu
tive a sacada das mídias sociais, do marketing digital. Eu estava entrando com tudo no Brasil, né? Então, isso a gente está falando de uns 20 anos atrás. E aí eu saí da época do Orkut, entrou Facebook, ninguém sabia o que era fanpage, começou fanpage aqui, fanpage ali, Facebook. Eu brinco que eu comecei, Babi, na época que era selva, sabe? As mídias sociais, não é que nem agora. Agora tá fácil, mas lá atrás era muito mais difícil. E eu fiz vários cursos, eu amo tecnologia e inovação, e eu amo conhecimento, então eu absorvo muito rápido o conhecimento. E aí eu comecei a estudar com os grandes players do mercado americano, europeus, brasileiros, e muito, muito estudo, muito, 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 fiquei mais de um ano estudando. Aí eu criei a minha agência, que é a L Digital, que era focada em fazer conteúdos para as mídias sociais. E aí eu comecei a trabalhar com mídias sociais, fazendo posts de lojas, academias, tudo em São Paulo, em Moema, e comecei a desenvolver meu trabalho estratégico ali. Não tinha ainda muito Instagram para fazer esse tipo de trabalho comercial, mas aí foi migrando também. E aí entrou nisso tudo o UFC na minha vida, aquele de luta, que eu sempre gostei de luta, sempre assisti. E eu comecei a desenvolver um conteúdo no Twitter de lutas. E o editor-chefe da revista Tatame falou: puxa vida, Aline, é tão difícil ver uma mulher que entende de luta, não quer escrever para a nossa revista? E eu entrei como colunista, tal história do desafio, né? Eu entrei como colunista na revista Tatame, desenvolvendo um trabalho sobre lutas, então eu estava fazendo o trabalho. E um pouquinho antes disso, eu estava no UFC Rio 1, que teve no Rio de Janeiro, e eu falei para o meu ex-marido: olha, um dia eu vou estar lá embaixo trabalhando nos bastidores. Ele virou para mim e falou assim: sei, você e 30 mil pessoas, né, que estão aqui na arena. Babi, 6 meses depois, eu estava nos bastidores do UFC São Paulo. Por conta da revista. Antes da revista, eu consegui o credenciamento e logo depois veio a revista. Ou seja, eu rodei Brasil e mundo. Eu estava na luta que o Anderson Silva quebrou a perna, eu estava cobrindo, com pouquíssimas mídias, eu estava lá fazendo a cobertura da luta. E eu consegui coisas assim, sempre indo atrás, nunca esperando cair do céu. E eu tenho muito isso, você tem que correr atrás, você tem que fazer acontecer, porque as pessoas querem, mas tem preguiça de fazer. É difícil você escrever, é difícil você pensar em escrever em inglês. A maior parte dos jornalistas não falavam inglês. E eu ficava fazendo a cobertura, então eu ficava com o Chael Sonnen na luta dele com o Wanderlei Silva, na Globo, quando foi o TUF. Eu rodava o Brasil e Mundo, que nem eu te falei, e junto com isso a minha agência. Bom, depois de alguns anos, eu tive que fazer aquela dura escolha da vida empreendedora, que era: puxa vida, eu vou para qual lado? Como o UFC também já não estava tão mais em alta, começou a cair um pouco, eu falei: não, eu vou focar na minha agência de mídias. E foi uma bela escolha, porque mídia social só foi crescendo com o passar dos anos, e aí veio a pandemia. Mas antes da pandemia, Babi, eu pensei várias vezes em desistir, porque não é fácil a vida empreendedora. E você tem os clientes, de repente, naquele outro mês, um cliente saía, o outro saía, caía o faturamento. E a minha vida sempre girou em torno de prospecção. Você tem que estar sempre fazendo essa rodinha girar. Você não pode parar de fazer a roda girar, porque senão você não tem faturamento. É diferente de uma empresa que você sabe quanto você vai ganhar todo mês. E não sei. Então, a prospecção é a parte fundamental para quem está no empreendedorismo. E aí veio a pandemia. Eu já estava começando a mentorar, até adorei o nome, pode mentorar, arrasou. Eu comecei as mentorias. E fazer mentoria de estratégia para lojistas. Até então a gente estava falando de uma trilha de 10 anos, eu tenho 15 anos na área. Então eu peguei todo o meu método que eu usava para os clientes, transformei no método Aline Bach. E aí nas minhas mentorias eu começava a ensinar o profissional a fazer. Quando veio a pandemia, minha vida mudou completamente, você deve imaginar. No meu caso, eu fui uma das beneficiadas, a minha área, pela pandemia, porque as pessoas só tinham as mídias para se divulgar e ninguém sabia como fazer.
E a gente está falando de um público maduro, 40 a mais. Então, você pegava aquela pessoa que tinha uma loja que era um avião no offline, chegava no Instagram 200 seguidores, não vendia nada. Você pegava um diretor C-level, chegava no Instagram, no LinkedIn, não conseguia converter. Então, eu consegui identificar uma dor que o público 40 a mais estava largado no oceano. Então, eu comecei a focar e nichar nesse público 40 a mais. E comecei a ensinar eles com a minha estratégia, porque eu sou estrategista digital, como que você vai fazer. E assim vieram clientes grandes da alta sociedade de São Paulo, que daí veio Fátima Scarpa, da família do Chiquinho Scarpa, Renata Scarpa, Cláudia Matarazzo, Andréa Matarazzo, político, que era político, entre vários outros. E aí eu caí no gostinho, e aí o meu nome cresceu, sendo chamada para mídia, enfim. Só que aí não parou, né? Porque, que nem eu te falei, eu sou igual o Eye of the Tiger do Rock Balboa, que eu não quero parar. Eu sempre quis colocar os desafios, e um dos grandes desafios era palestrar, e palestrar também fora do país. E eu comecei a dar várias palestras incríveis. Foi quando eu achei meu propósito de vida, que era você subir no palco, impactar, emocionar e transformar a vida de alguém. Então, eu comecei a dar palestras em todo o Brasil, palestras em Portugal também, para médicos europeus. Fiz 2 palestras lá em Cascais e Lisboa, depois fui para o SXSW. Primeiro ano que eu fui, foi o ano que me convidaram para palestrar também num painel. Então, o tempo todo em cima de grandes desafios que eu mesmo me coloco para me motivar, porque é uma jornada um pouco solitária, então você tem que ficar se dando esses desafios até culminar nesse momento aqui, que é o meu livro, que era um outro grande sonho, O Poder da Autoridade, eternizado esse método no livro, e que eu sempre tive esse sonho de escrever um livro. E faz 2, 3 meses que foi o lançamento, e estou muito feliz porque o livro eterniza. Então, é uma trajetória que não é fácil, mas que com resiliência, determinação e com um plano muito bem traçado, não tem como dar errado. Nossa, que história. Acho que é a primeira vez que eu tô entrevistando alguém que a pessoa conseguiu, assim, passar com tanta paixão uma história de vida inteira, né, em poucos minutos. E aí, eu não sei nem por onde começar a perguntar, mas começando do começo, pensando assim, você contando assim, parece muito romântico, né? Sim. Parece muito bonito que deu tudo certo. Mas você falou que pensou em desistir. Em que momento que isso aconteceu de fato e o que te fez não desistir? Gente, não tem romântico, não. Eu acho que para você ser empreendedor, empreendedora no Brasil ou trabalhar, você tem que ter muita força, porque não é fácil. É só você ver os números de pesquisas, quantas empresas fecham no primeiro ano, é muita pressão. E vários momentos pensei mesmo em desistir, porque é muito difícil você trabalhar e de repente você vê que a pessoa não deu valor para o seu trabalho. O meu trabalho ele é muito difícil, porque é intelectual. Então, no momento que eu estou mentorando, assessorando alguém, eu não estou vendendo uma roupa, não estou vendendo um carro, uma viagem. É difícil você mostrar. Você mostra com os números e vendas que você faz, isso ok. Mas é muito difícil aquele cliente, quando eu tinha a minha agência, que eu fazia para terceiros os posts, muitos clientes falavam, mas eu não consegui, mas você no trabalho não funciona para mim. Isso mexeu um pouco comigo, porque eu sempre fui muito de entregar muito mais do que o cliente me dá. É uma característica minha, eu sou muito pura doação. Tiveram momentos, eu nunca esqueço, que teve um dia que eu pedi emprego para o meu pai, para a empresa dele, e falei, pai, eu não aguento mais ser maltratada. Oh, meu Deus. Eu não quero saber, eu quero trabalhar com você. Ele olhou para mim e falou assim, você não vai trabalhar comigo. Eu fiquei arrasada, eu falei, por que não, pai? Você tem a sua empresa com as suas funcionárias e você não vai trabalhar, não tem nada a ver você trabalhar comigo. Mas aquilo cortou o meu coração de um jeito que eu falei, pô, se fosse meu irmão, ele ia deixar, por que eu não posso? E no final, ele me falou depois que ele falou, filha, eu sempre tive certeza que você ia estourar. Então, não tem como. Então, não é fácil mesmo quando você fecha um contrato. E assim, a minha área, muitas pessoas têm muitos ciúmes também. Então, é meio complexo, porque eu entro
colocando o dedo. Aqui você tem que melhorar, porque muitas vezes a empresa já tem o social media. Eu entro com Agora o eu entendi o cérebro. ciúme, tá? Entendi. Eu chego lá e causo, falo, tá tudo errado, você tem que arrumar isso, isso, isso. Essa semana vamos fazer isso, isso, isso. Quer dizer, eu quadruplico o trabalho que a pessoa tem, E lida com ego, que né? um departamento tem. Eu lido com o ego das pessoas, que é uma outra parte muito sensível, mas isso eu sou bem tranquila quanto a isso, mas é o tempo todo doação de energia, que você tem que balancear aqui, para que, poxa, é uma equipe que de repente vê uma de fora que está dando ordem, mas que funciona. Eu tenho vários cases e de todas as idades. E o que me deixa mais. Você perguntou o que me motiva? É transformar alguém. É pegar uma pessoa que olha para mim e fala: você acabou de mudar minha vida. Eu, assim, toda semana eu recebo um depoimento que dá vontade de chorar no meu inbox, que eu transformei alguém, seja pelas palavras da minha palestra, seja pelas dicas que eu dou muita dica no meu Instagram, porque eu penso assim, se essa pessoa não consegue fazer a mentoria ou assessoria, pelo menos ela está absorvendo alguma coisa, é uma forma de eu devolver para o mundo. E eu sou muito intensa na minha entrega, não é aquela coisa dos gurus do marketing que entrega até ali para você pagar mais, não. Eu vou dar a mão para você e eu vou te transformar. O que me motiva é ver uma mulher que era abusada, uma mulher que estava arrebentada, olhando para mim, quando eu falava, você tem que se expor nas mídias sociais, a gente tem que gravar vídeo. Eu falava isso, Babi. As pessoas, várias alunas, aconteceu já comigo, elas saíam correndo para ir no banheiro de passar mal, de imaginar elas exposta. Caraca. E essa mesma pessoa, essa mulher, hoje grava sem maquiagem, todos os dias, plena, e isso vai muito além de uma mídia social. O que me motiva é ver essa mulher ganhar autoestima na vida real. É ela entender que ela pode. Então, eu tenho várias alunas assim, você vê que até a força dela muda. Parece que ela é uma borboleta que está no casulo. Eu falo, vem cá, eu vou te ajudar. E hoje ela voa longe. Então, o que me motiva é isso, é ver a transformação que meu trabalho gera na vida de tantas pessoas, porque é uma jornada solitária, o empreendedorismo. É verdade, mas que lindo. Eu acho que no final você faz tão bem feito exatamente porque é com o coração, né? É com o coração. Não é só Não. o financeiro. Não mesmo. Ela tá toda fofinha aqui, dá vontade de abraçar. É verdade. Ué, é gostoso a gente falar com amor do que a gente faz, porque né, muitas vezes a gente começa numa profissão, cai de paraquedas, ou tá ali fazendo e as pessoas se perdem do porquê estão fazendo. Então, acho que achar o propósito ajuda muito a gente a também colocar muito mais da gente naquilo, né? Com certeza. E tem muita gente que trabalha no automático, isso eu falo muito nas minhas palestras. Eu falo exatamente isso. Se a sua vida tá muito estagnada, pode ter certeza que tem coisa errada. Se você só acorda para trabalhar e pagar suas contas, pode parar, tá tudo errado. Você tem que fazer essa avaliação. Qual a diferença que eu estou fazendo para as pessoas e que eu estou fazendo para quem me cerca? O que eu estou fazendo eu gosto? Você tem que se desafiar. Eu falei muito dos desafios e desafios grandes. Porque as pessoas olham para mim hoje e falam, eu vejo no Instagram, eu queria tanto... Eu já escutei isso várias vezes, eu queria a sua vida. Até falei, ai meu Deus, não, não é. Por quê? Estão me vendo aqui, estão me vendo ali, estão me vendo numa oportunidade, indo atrás, só que pera lá. Na hora de levantar do sofá, na hora de levantar, passar maquiagem, vir aqui num dia puxado de trabalho, não é qualquer um. Eu tô cansada, eu não vou. Na hora que é para você acordar, cuidar de você, do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, do seu trabalho, das pessoas que te cercam, da sua motivação. Qual é a sua motivação? O que faz você levantar da cama? O que me faz levantar da cama são meus dois filhos e um cachorro. É isso que me faz levantar todos os dias. E muita gente só reclama, mas não faz. São as pessoas que assistem e tem as pessoas que fazem. Eu quero passar nessa vida com uma marca de ser uma pessoa que deixei uma marca no mundo. Sim. E é por isso do meu livro, e é por isso do meu trabalho, e é por isso por milhares de pessoas que eu ajudo sem falar, mas que eu estou ajudando nos bastidores.
e de todos os assuntos. Então, essa é a marca que eu quero deixar. Mas tem muita gente que só reclama. Essa é a diferença. E, gente, reclamar pode. Só faz também, né? Exato. Faz reclamando. Faz reclamando e vai atrás. Tá com medo? Vai com medo mesmo, sabe? Não fica, mas o meu sonho é impossível. Gente, não é. Ele é impossível desde que você não realize. Vai atrás, busca um investidor. Mas eu quero trabalhar naquela empresa. Vai atrás. O que eu posso fazer para melhorar isso? Qual a imagem que eu posso passar? E aí que entra o gancho da minha área. Como que está a sua presença digital? O que você está fazendo para construir isso? Qual a autoridade que você pode passar para criar credibilidade para as pessoas que podem te contratar? E pensando nisso, você falou lá atrás, né, que você entrou nesse mundo do UFC meio que na cara de pau. Como é que foi esse processo para você estar lá nos bastidores 6 meses depois? Com quem que você falou? Onde é que você foi? Então, e foi muito, muito curioso, né? Porque eu tinha esse fascínio, eu sempre tive, por câmera, por comunicação. Eu sou comunicadora nata, então eu sempre quis fazer conteúdos assim, voltados para mídia. Eu até brinco, acho que eu tinha que ter feito rádio e TV, não é possível, porque sempre que tem uma câmera para lá que eu tô. E aí eu tinha esse fascínio pelos bastidores, de criar conteúdo, de fazer entrevista, de desenvolver um conteúdo diferenciado. Quando eu falei que eu queria, eu fui atrás, ver como funcionava. Puxa vida, o UFC vem de Las Vegas, vem dos Estados Unidos. Aonde que eu tenho que aplicar? Pô, você tem que aplicar no site, aqui, ali, não sei o que, mas você vai ter que passar por uma curadoria. Lembrando que eu não conhecia ninguém. Lembrando que eu não tinha um site. Então a chance de eu ser negada, a minha credencial era muito alta. E mesmo assim eu fui fazendo todas as etapas e cumprindo todas as etapas. Minha área sempre foi mídia social, até que eu passei. E logo depois que veio a revista, né, que daí sim, tudo bem, mas eu já tinha minha mídia, que era o Olhar do Fã no MMA. Então só pela minha mídia eu já era credenciada. As grandes credenciais eu peguei com a revista, as internacionais, mas eu sempre era credenciada em todos os eventos do Brasil. Mas eles conhecendo, todos os jornalistas me conheciam. Era um trabalho, sempre foi um trabalho muito sério, muito bacana, muito interessante e muito desafiador, porque é você estar lá do lado de pessoas que são monstros, assim, tanto de mídia quanto de lutador. Mas eu nunca me deslumbrei com isso, pelo contrário, eu sempre fui atrás e eu conheço muitas pessoas. Eu tenho um network muito forte, assim como eu conheço muitas pessoas famosas, que muitas delas eu mentoro. Só que eu nunca fui deslumbrada, talvez por isso que eu tô com pessoas famosas há 4, 5 anos. E é um trabalho de confiança, que também é uma dica boa para dar. Não se deslumbrar no meio do caminho. Tem gente que acha porque tem 100 mil seguidores é mais poderosa que a outra. Ai, gente, Tem gente que acha que não é, é só um trabalho. E com qual força, leveza e humildade você está levando. Então, isso é importante dizer também. A gente tem as pessoas. Os processos foram muito desafiadores de bastidor, mas eu tenho bastidor até hoje na minha vida. Um dia desses eu entrevistei a Giovanna Antonelli. E todo mundo, meu Deus, a Giovanna Antonelli. Eu falei, gente, é a Giovanna Antonelli. Eu cheguei para ela e brinquei com ela. Falei, Giovanna, na faculdade meu apelido era Jade, porque eu sou armênia e tal. Ela ria. Começou uma entrevista chorando de rir, falando do clone, né? E aí ficamos super próximas, assim como o Teodoro, o Cauã Raymond, vários. Mas não existe essa coisa de, vou... Não, você tem que ser você e não se deslumbrar no meio do caminho. Mas, cara, acho que até pensando isso, assim, né? Brincando do meu jeito e tal. Você acha que é possível uma pessoa que, assim como eu, não tem muito papo na língua e tudo mais, casar isso e também construir autoridade? Eu acho que tem uma coisa muito importante nas mídias sociais, somos mais de 2 bilhões de usuários no mundo, que se chama autenticidade. Peraí que eu até vou falar aqui para a câmera. Autenticidade. E o que seria autenticidade? Você tem que ser autêntico. Os perfis mais autênticos hoje são os que mais dão certo, porque todo mundo quer copiar o vizinho. Então eu pego às vezes pessoas que olham para mim, aliás, aconteceu de uma mentorada falar para mim assim, Aline, eu quero ser a Silvia Brás. Porque a Silvia Brás posta desse jeito. Eu quero a bio assim, igual a dela.
o conteúdo... Aí eu olhei pra ela e falei assim, você não é a Silvia Braz. Vai nascer de novo, meu amor? E nunca vai ser, não é? Então, não adianta você copiar a fórmula, você tem que ser autêntico. Isso é uma das grandes chaves do sucesso das mídias sociais hoje, a autenticidade. Então, os perfis, eles têm que buscar o quê? As pessoas têm que buscar o que que eu gosto, como é meu jeito, o que que eu vou falar, o que que eu vou fazer, o que que eu vou colocar. E ser você. Porque você sendo real, conecta. Você sendo muito superficial, ai, eu vou bancar que sou... Isso não vai sustentar. A gente vive numa era da velocidade da informação. Você tá aí toda cheia de pompa, fingindo que é toda tchutchu. Chega lá no restaurante, alguém te vê comendo com a mão toda... Você tá dando uma de... O que vai acontecer? Pior, a sua imagem vai ser quebrada. Então, a gente tem que manter a nossa essência e a nossa autenticidade. Isso é muito importante. Mas é claro, Babi, que tem que tomar alguns cuidados, né, gente? Aí começa os puxões de orelha. Eu vou tomar bronca, eu acho. Tô Olha, sentindo você que tá tá vindo uma sentindo? bronca. Você tá sentindo, Johnny? Eu Tô achando. Eu tô sentindo, então, que eu sou mentora, né? Ó, pode mentorar, eu sou mentora. Pode mentorar, então, Aline. Na verdade, a imagem vende. E uma imagem vale... Nossa, peraí que eu vou fazer uma frase de efeito. É boa olha, para fala pra recalque. Cândido. Uma imagem vale mais que 1000 palavras no digital. Uma imagem vale mais que 1000 palavras no digital. Como que você está trabalhando a sua imagem? Essa é a grande pergunta. Por quê? No momento que a gente coloca imagens ou fala coisas muito polêmicas, ou de repente uma imagem que passa, que de repente, né, até um pouco, eu falo muito para as médicas, elas querem me matar nessa hora, mas gente, eu falo, meu anjo, não fica postando só de biquíni. Vocês são livres, gente, para deixar bem claro aqui, para ninguém depois, né, haters, né? Todo mundo é livre para postar o que quiser. Mas desde o momento que você está nas mídias, você é pessoa pública. Você deu aceite nas mídias, você já está influenciando alguém. Todos nós somos influenciadores digitais, não importa o número de seguidor. Então, vamos lá, se você coloca uma imagem que, por exemplo, eu vou dar o exemplo das médicas, toda hora postando do corpo, toda hora postando do corpo, toda hora postando do corpo. Que autoridade real que essa profissional está me passando, que ela entende do que ela está. Eu não estou falando de perfil pessoal, para ficar bem claro aqui, tá? Às vezes a pessoa tem um perfil fechado, pessoal, é outra coisa. Eu estou falando de perfis abertos. E aí, você está com seu namorado e precisa tirar uma pinta do ombro. Você vai indicar a médica que está dando dicas, que você vê que está com um trabalho robusto, que parece que inspira. Alguém te deu essa dica, passa com a fulana, com a doutora fulana. Você chega no perfil da doutora, é um perfil limpo. É um perfil sólido. Você vai mandar ele para lá ou você vai mandar naquele perfil da outra médica que só posta do corpo, e você não vê nada de trabalho? Quebra a autoridade. A autoridade vende. A imagem vende. Então, é muito importante, quando a gente está nas mídias sociais, pensar muito nisso. Qual é a imagem? Aline, então o que eu faço? Eu nunca mais vou poder postar? Gente, tem close friends, que é aquele melhores amigos. Tem conta pessoal. Você pode postar na praia, mas não precisa postar 20 coisas. Pelo amor de Deus, gente. Tem que colocar também um pouco de contraponto. E também é muito chato perfis que só falam do trabalho e não coloca nada da vida pessoal. Tem que ter o bom senso. Mas entendendo que, antes de apertar o botão, publicar, pensar. Esse conteúdo é útil? Minha audiência quer? Ela precisa disso? Tem que sempre se fazer essa pergunta. Não, mas eu concordo com você. E eu só acho que tem que achar esse meio do caminho, né? Entre ser autêntico e não ser outra pessoa, não ser a outra pessoa só para manter a autoridade. Então, como é que eu chego nesse meio termo, onde eu posso ser eu mesma, mas também não perder a autoridade? É verdade. É uma pergunta bem interessante.
Você tem que ter as duas frentes e um equilíbrio aí no meio, né? Eu acho que isso é importante, porque é uma linha muito tênue para você não se perder na autenticidade. E quando você vê, você já está copiando o que a outra pessoa está fazendo. Ou, ai, eu gostei, vou fazer igual. Não, mas aí... Eu encaro o Instagram também como um grande diário. Que nem a gente tinha nosso diário escrito. Querido diário, hoje eu fiz isso, 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 isso. É assim que eu vejo muitas vezes o Stories. E tem gente que vai muito bem nisso. Você mesmo. Adoro. Adoro os seus stories. E olha que eu Eu ando tímida. choro de rir com Eu seus ando stories. tímida ultimamente. Eu adoro. Choro de rir com todos. Me divirto. Mas tem gente que tem muita dificuldade mesmo. Só que a máscara cai. Aí você encontra aquela pessoa no offline, não se sustenta. E aí soa muito mal. Ou até pior, né? O que aconteceu comigo. Eu gosto de dar esse exemplo, Babi. Nossa, ainda mais que aconteceu comigo, que eu falei, é o exemplo clássico da autoridade que não se sustenta offline. Tinha um médico, eu endometriose, e tinha um médico não citarei nomes, não queremos processo, né, amiga? Não, obrigada. Não estou certo. E aí, o médico, nossa senhora, esse médico é o máximo, porque ele é o máximo. O que aconteceu? Eu olhei no Instagram dele, milhões de seguidores, ele dando altos conteúdos, aquela coisa incrível. Aí eu falei, puxa vida, vou passar com ele. Marquei a consulta, eu fui em acho que umas 5 salas para chegar nele. Você ia na sala 1, da sala 1 para a sala 2, da sala 2 para a sala 3, aí vai para cá. Aí finalmente chegou o médico. Eu falei, que bom, ele voltou, ele está aqui. Eu falei, que bom. Cheguei no médico, na hora da entrevista, da consulta, desculpa, na hora da consulta, ele ficou exatos 15 minutos comigo. E eu falei, entendo. Ele não me examinou. Eu falei, doutor, você não vai me examinar? Não precisa. O que você precisa é o chip da beleza. Você põe aqui o transplante, tentando me vender o tal do chip da beleza. Eu falei, não, doutor, você não está entendendo. Eu quero ver se meu caso é cirúrgico, eu sofro muito de endometriose. Ou seja, 15 minutos, chip da beleza. Eu fiquei chocada. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Tem que tomar muito cuidado, porque nesse caso ele tinha muita força do online, mas não sustentava no offline. Agora, muitos médicos que eu mentoro, aí é o contrário. Eles já são fortes no offline. Então, o que precisa? É trazer essa força deles para gerar autoridade no digital. E é um caminho que se sustenta, mas com a fala deles, com a autenticidade deles. Você tem nichos que você trabalha mais próximo, assim, ou que você sente que são mais carentes nesse sentido? E medicina, pelo que eu tô entendendo, é uma delas, mas quais são as principais, assim, que você costuma? Ai, Babi, eu brinco que eu sou o cara do avental que abre, assim, tem vários relógios, assim, sou Heitor eu. Bugiganga. Esse cara sou eu. Eu abro, assim, tem todo mundo. Eu tava até te falando, né? Eu atendo um médico, depois de 1h30 eu tô atendendo um advogado, passa depois, a terceira vai ser com uma influenciadora digital, depois é um diretor C-level e depois é um corretor de imóveis. Então, é plural o meu trabalho, porque a dor é a mesma. Só que, como eu sou estrategista digital, eu vou afinando a estratégia de acordo com cada cliente. E é muito desafiador. Imagina essa cabeça aqui que não para, né? São várias caixinhas de cada cliente, até que eu ainda tô com cabelo, não tô com cabelo muito Isso não te branco. falta, cabelo. Não, ainda tá tudo bem aqui, porque é enlouquecedor o negócio, porque você tem que ficar, para cada caso, uma estratégia diferente. Sim. Mas eu percebo algumas demandas mais reprimidas. A demanda do mundo imobiliário, corretores, meus anjos, vocês. Por quê? O corretor de imóveis, ele vende um apartamento nos Jardins de 10 milhões de reais. Eu chego no Instagram do cidadão, ele tá com 2 cervejas na mão, chinelão, e é isso. No churrasco. Sextou. Tá, beleza. O que eu dou de treinamento para corretor? Aí eu falo, então vamos lá, eu sou sua cliente, me indicaram, o meu corretor, vou olhar o seu Insta. O que eu vejo? Uma pessoa que não vende autoridade. Como que eu vou investir o meu dinheiro num patrimônio que é o sonho da minha vida? Muitas vezes a pessoa compra um apartamento. Se você não me passa uma imagem de confiança.
Então, esse nicho do mercado imobiliário é muito grande, assim como o nicho gigante do mundo do empreendedorismo e muito do mundo corporativo. Eu atendo diversos diretores C-level que precisam de uma imagem mais sólida, que são aviões. A gente que vai muito em evento conhece pessoas que são incríveis ou startups que são incríveis. Você chega no Instagram, 200 seguidores, 3 curtidas, uma é da mãe, uma é da cunhada, uma é da namorada. Não é isso? É. Aí você chega no LinkedIn, a última postagem em 1815. Quer dizer, Sim. como que ele vai ter reputação? Depois ele, mas não preciso. Tá bom. Você é um diretor, você não precisa, mas aí depois eles te demitem, você começa tudo do zero, os recrutadores vão olhar suas mídias sociais, porque hoje em dia, até para visto americano, eles pedem. É. E aí? E eles vão pegar, de novo, aí volta aquela história do biquíni. Aí os recrutadores vão pegar 2 perfis. O candidato, que tem uma postura, tem uma bagagem forte, claro, não estou dizendo que não, mas eles vão olhar quem? Aquele que está com uma cara que está fazendo todo um conteúdo sério, ou aquele que está com 2 cervejas indo na balada toda semana? Partiu balada. Entendeu? Então, isso que nem eu comentei, é uma dor universal. Sim. E para todos os nichos, e muitas influenciadoras digitais também. E você acha que... Você falou bastante de C-level, né? Mas eu trabalho em tech, mundo corporativo, né? Tem N camadas, assim, N profissões. Tem algumas que vão ser impactadas por estar numa rede social ou não. Então, as áreas que estão mais próximas de comunicação, tipo, a galera do marketing, a galera de vendas, a galera de atendimento, normalmente estão mais próximas dos clientes também em redes sociais. Todos os cargos, todos os níveis devem se preocupar com isso ou mais quem tá mais acima? Todo mundo. Todo mundo. No momento que você tá ali no Instagram, no momento que você tá no LinkedIn, você tá sendo visto. Já aconteceu várias vezes, deve ter acontecido com você, de você colocar uma roupa e alguém falar, nossa, adorei. Da onde que é? Ou você tá num restaurante, nossa, amei. Ou você escreve um artigo no LinkedIn, puxa, não tinha pensado sobre esse ponto de vista. Você já está influenciando alguém. Não importa qual hierarquia ou cargo que você está atualmente, e sim a presença digital que você leva. Porque eu falo, a gente deixa um rastro digital. O que faz no digital fica para sempre. Ainda eu vi um dia desse, eu chorei de rir. O que faz no Google fica no Google para sempre. Por quê? Você deixa seu rastro digital. Então, aquelas pessoas que acham que, tá tudo bem, não. Coloca ali o seu nome no Google. Aliás, vocês já fizeram isso? Já horrível, não faço. Gente, não, faça. Vai doer. Aí depois vocês me ligam, tá? Eu ajudo. Mas, gente, é cada coisa que eu vejo. Pô, tem que colocar. Como que tá a sua presença digital? Ela tá forte? Ela tá fraca? Lembra que deu aquele bug no Instagram no passado, o WhatsApp? Todo mundo, Babi, ligava para mim. Até eu falava, gente, calma, Mark Zuckerberg não tá do meu lado. O pessoal achando que eu trabalho do lado dele. Eu falei, calma, vamos respirar. E por que as pessoas ficavam desesperadas? Porque muitas vezes elas só tinham o Instagram e o WhatsApp. Sim. Tá errado. Você tem que não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Que eles falam, nos mesmos cestos. Você tem que diversificar. Então, você tem que estar uma presença digital no LinkedIn, no TikTok. Muita gente nem sabia o que era Telegram. Eu continuei postando no TikTok e tudo, falando com meus clientes no Telegram e tá tudo bem. No LinkedIn, vida que segue. Só que muita gente acabou. Meu negócio morreu. Claro, o Instagram é o majoritário, sim. Mas você tem que ser plural no digital. Até rimou, hein? É verdade. Plural. É uma mulher muito profunda. Eu sou, é ótimo. Eu sou. E pensando em quem tá começando a carreira, essas pessoas, sabe, não sei se você viveu isso, pelo que eu entendi da tua história, não. Mas, assim, muitas vezes na vida você só começa a trabalhar e vai indo. Né? Não sabe muito bem o que quer, demora muito pra entender. Porque tá em busca de ter um salário. Essas pessoas que estão mais no comecinho de carreira, ainda estão em busca de propósito e tudo mais, que dica você daria pra quem tá começando pra começar certo? Então, eu até dei aulas, eu dou aula na faculdade em Sted, no Mato Grosso do Sul, sou profa da pós-graduação,
E eu fui da FAAP e eu fui convidada já várias vezes para palestrar para os alunos da FAAP, onde eu já estive naquele lugar. E foi muito engraçado, você vê um monte de jovenzinhos assim. E eu falava, ó, gente, eu não sou a tia do rolê, mas vocês me escutem que eu já estive aí no lugar de vocês. E a dor é a mesma, né? Ah, mas eu não tenho bagagem, porque daí, o que que acontece? Como eu construo autoridade se eu não tive ainda bagagem para isso? Se eu comecei agora. Desafiador, né? Você conseguir construir. Hoje é fácil. Eu tô aqui, eu tenho uma trilha de 20 anos aí, no mínimo. Já tem uma história para contar. Mas e quando você dá aquele start do zero, né? Que você reinicia o computador. E aí você ligou o carro. E aí? Como que eu começo a construir isso? Essa autoridade se eu não tenho? Que dica que eu posso dar? Primeira coisa, que é o que eu falei para eles nos workshops e palestras que eu dei na faculdade. Invista no seu LinkedIn. E o que seria investir no seu LinkedIn? Não é só para quando eles abrem vagas, aí ficar todo mundo maluco, mandando 500 meu currículo para cá, para lá. Isso é mais do mesmo. O que você pode fazer? Fazer bons artigos, fazer bons conteúdos da sua área, sabe? Entender o que está acontecendo no mercado, comentar uma notícia, começar a fomentar notícias, conteúdos de valor. Isso ajuda demais. Segundo, invista em um pouco da, vamos chamar de autoridade, mas na sua imagem. Por exemplo, você foi em eventos, e esse pessoal tem muito evento, né? É o professor X que foi, é o fulano que foi palestrar, é o evento de tecnologia. Começou na empresa, mas tem muitos eventos da empresa. Fotografe, filme, tudo. Mostra que você está fazendo, que você foi naquela palestra, que você fez um curso. Tira foto, você fazendo curso. Isso mostra para o recrutador que você está lá, investindo em você. E é o que eu falo. Terceiro ponto aí, a tal da imagem. Esse recrutador vai pegar e vai ver seu Instagram, vai ver seu LinkedIn e vai comparar quem está com essa postura mais séria e quem está só na balada. E você já está empregado, já está no modo avião, tá só trabalhando. Faça os conteúdos, artigos, conteúdos em eventos que você tem da sua empresa, poste também. Vai nutrindo, porque um erro que eu vejo, mas já estou trabalhando mesmo, não precisa. Tá bom, mas depois de 6 meses você é mandado embora, nunca se esqueçam disso. Volta tudo para o zero, reseta. É como se você tivesse andado para trás, só que quem já está construindo alguma coisa no digital já sai na frente de novo. Sim. Não é do zero. Então, você consegue sim ir construindo em cima disso. E uma coisa muito importante que eu não falei aqui. Muita coisa da minha vida profissional, ela deu certo por conta do meu networking. E você sabe o que é um bom networking? É você levantar, sair do sofá e ir nos eventos. É você trocar, gerar conexões com as pessoas. Então, o offline, junto com um bom online, nossa, e te estoura. Porque a troca é muito rica. Então, a sua empresa deu uma oportunidade de ser num evento, vá. Entenda, vai numa palestra. Uma palavra que aquele palestrante fala muda tudo na sua cabeça. De repente, você cruza uma pessoa muito interessante lá, que você fez um networking. Essa pessoa depois vai te ajudar a entrar numa outra vaga, num outro trabalho, ou vai te dar uma nova frente que você não tinha imaginado. Mas não preciso para agora. Tá bom, mas daqui a 1 ano talvez você precise. Sabe que eu tava pensando sobre isso hoje? Quando eu era novinha, eu não conseguia entender muito bem o que era o networking. Porque eu achava que era, tipo assim, ter proximidade com as pessoas da empresa. Você trabalha em uma empresa grande. Trabalhei 3 anos na Avon. E eu achava que networking era ter aquelas pessoas da Avon no LinkedIn. Quando eu fiquei desempregada uma vez na minha vida. Fui demitida uma vez. Fiquei 8 meses. Eu não tinha networking, que eu achava que eu tinha. Porque eu tinha somente as pessoas que trabalhavam próximas a mim, mas que, assim, era um contato, mas não tinha nenhuma ligação, não tinha nenhuma conexão. E aí eu não tinha pra quem pedir ajuda. Então eu ficava mandando currículo à torta e à direito e esperando me chamarem. Só que daí aquilo, isso faz muito tempo, mas aquilo, até quando eu pedia pra alguém que tava ali no meu LinkedIn, a pessoa ficava, mas eu não tenho tanto contato, não sou tão próximo, né? Como é que eu vou indicar? Então, acho que as pessoas têm muita dificuldade
entender o que é de fato networking. Não é sair adicionando as pessoas no LinkedIn. Não. As pessoas acham que é isso. É muito mais, gente. É você ir no evento. E não é se vender no evento. A gente até se conheceu num evento mesmo e é legal falar. O bom networking é aquele que gera conexão. Primeiro você vai se conectar com a pessoa, fazer amizade com a pessoa. Mas, gente, não sejam falsos também, Ai, não por chega pedindo favor. WhatsApp direto. Ai, calma, calma. Conversa, bate um papo gostoso. Naturalmente, esse papo vai evoluir. Passa o telefone, passa seu Instagram. E aí você continua aquela troca. Nossa, gente, vocês já conseguem imaginar que eu, como empreendedora, a minha vida inteira, ela é pautada na seguinte frase, palavra, prospecção. Sim. Eu preciso fazer a máquina girar o tempo todo. Só que o meu network, minha forma de chegar em outra pessoa que eu não conheço, não pode ser muito agressiva. Então, eu marco um almoço. Aí, depois vai outro almoço. Aí, batemos papo de tudo da vida. Vai se aprofundando as relações e vira negócio. E vira negócio. Vira. É impressionante. Eu fui na SXSW e a minha empresa, o braço que eu tenho, eu tenho mais uma empresa que eu nem falei, que é a Conflow, e a gente leva empresários, diretores C-level, influencers, para imersões internacionais, mas com experiência agregada. Não é só ir. Não é uma viagem de corporativa só, não. São experiências em grandes big techs, é uma degustação de vinho, são momentos, essa troca. Então, eu e meus 2 sócios, o Caetano e o Fê, beijo os dois, a gente tem essa preocupação de levar com qualidade. E isso é sempre qualidade em todos os eventos. Eu estava no SXSW. Gente, SXSW, não precisa falar mais. Estou em Austin ali, conversando com um monte de gente. Aliás, você sai exausto, porque você fica o dia inteiro fazendo networking. Aí você está conversando com a pessoa, altos papos, tal, não tem crachá lá. Você está do outro lado do mundo, todo mundo é amigo. Aí, o que você faz? Ah, não, sou produtor de música. Você olha o Instagram do cidadão, é o maior produtor de música do Brasil, com milhões de seguidores. Caraca. Aí você está conversando com outro, só que gera conexões. E hoje, até hoje, todo mundo vira amigo. Eu falo com eles direto. Então, e aí trocas profissionais. E algumas vão, outras não. Então, o networking é fundamental para quem está começando na carreira. Eu dou muita palestra, que nem eu te falei, e achei tão bonitinho ver um jovenzinho assim para mim. Ele falou, ai, tô aqui no meu primeiro evento, você é a primeira palestra que eu vi na minha vida, tô emocionado. Eu falei, você vai longe. Olha que sua postura, que legal, olha como você tá empenhado. Ele tinha acho que 19, 20 anos, ele estava super animado, foi numa feira lá do Sebrae. Ele estava muito impactado com aquilo e ele estava curtindo. Que legal que você está indo, vai que você vai longe, vai atrás. Então é isso, tem muitos detalhes, mas é importante que não deixe passar nada. Não é só porque você está trabalhando que é o famoso tá pago, igual da academia. Não, mas e eu acho que as pessoas esquecem um pouco que hoje você, para quem é CLT, né? Não para quem é empreendedor, porque é outra história, mas assim, quem trabalha para uma empresa, hoje você tá nessa. Amanhã tu pode não estar, tu pode estar em outra, tu pode estar querendo estar em outra. Se você não construir essa base, você sempre vai ser a fulana da empresa tal. Vai ser a fulana. E se você é sempre a fulana da empresa tal, quando você não estiver na empresa tal, Você acabou. volta seu CPF. Exato. Aí ninguém vai lembrar, ninguém vai saber. E cara, é muito doido isso, porque eu lembro assim, quando eu entrei em tech, eu vivia numa bolha ali eu trabalhava na RD, e na RD o meu nome era ok, tipo, era referência, legal. Quando eu saí dessa bolha, eu furei essa bolha, não era nada. Ninguém sabia quem eu era, ninguém sabia o que eu fazia, ninguém sabia se eu era high performer ou não. Eu tive que começar mesmo me vender direito, né, digamos assim. Porque eu também, naquela época, né, ficava postando só que eu bati meta. Legal, porque a pessoa vai no LinkedIn e posta isso, ninguém quer mais. Não é isso, que isso não gera conexão. Eu tava até vendo um vídeo do Rafael Kiso, da MLabs, que ele tava falando sobre comunidade, né, que o que tá virando muito são as comunidades. E o networking não deixa de ser isso. Total. Tipo, a pessoa tem que querer estar perto de você. Sim. Senão, acabou. E é muito legal quando você começa a virar uma conectora. Porque hoje eu conheço muita gente mesmo.
E hoje mesmo eu tive uma reunião que ela falou, nossa, eu tô precisando fazer um evento para pessoas interessantes, na hora me veio o seu nome. Para você me ajudar, porque você conhece muita gente, pode trazer pessoas interessantes. Quer dizer, já eu tenho uma autoridade na área. Lógico. Não só no digital, como sempre eu construí, mas também já estou sendo chamada para várias coisas. Perfeito. Em cima do quê? Das conexões. Assim, imagina. Vou pensar. Vou ver se eu conheço alguém, nem sei. Vou pensar, depende. E é muito legal pensar, assim, que a gente se conhece através de amigos em comum. Sim. Que eu conheci porque também tinha amigos em comum. E todo mundo que a gente acaba se encontrando sempre em eventos são pessoas sociáveis. São pessoas que vão além da coisa do trabalho, só do networking. Do tipo, não quer ali só falar de trabalho. A gente conversa da vida. A gente tá ali pra se conhecer também, pra se ajudar. Porque eu não vou conseguir ajudar se eu não souber nada sobre aquela pessoa. E nem ser ajudada se eu não contar sobre mim. É verdade. E aí eu reparo isso na nossa turma, assim, eu vejo muito isso também. As pessoas que vão chegando, que ficam por ali, né? Sim. São pessoas que estão de fato ali porque querem e porque estão querem dispostas. Tem que estar disposto. E eu achei bonito que a gente não se atrai só por energia, a gente se atrai por propósito. Eu vi essa frase esses dias, eu achei tão forte. A gente não se atrai só por energia. A energia boa, não. A gente também se atrai por o mesmo propósito. E isso é muito verdade. A gente se atrai por pessoas que estão com a mesma visão. E é legal quando dá esse match. Porque daí todo mundo cresce. Eu falo, a verdadeira ajuda, a verdadeira... Aquela coisa, né? Que a gente vê muito, que eu acho que até essa palavra está muito batida, que é a sororidade. Mas até que ponto que realmente você está ajudando a sua amiga, uma mulher que está do seu lado? Até que ponto que você está dando a mão para essa pessoa subir no palco? Eu sempre falo, sempre que minhas amigas estão brilhando, eu vou estar na primeira fila aplaudindo. Sim. Porque é isso. É isso, é você vibrar, é você torcer, é você ver o propósito em comum e a pessoa que chegou lá. Mas tem muita gente que fica empacado ali, não sai do lugar e só reclama. Mas não dá, mas não saiu de casa para fazer networking, não trabalhou nas mídias sociais, porque dá trabalho, eu não tenho tempo. É o que eu mais escuto. Eu não tenho tempo. Gente, eu também não tenho tempo. Bom, a Babi sabe, é só olhar um dia, foi tão engraçado. O meu cliente, o André Matarazzo, falou assim, Aline, eu tô com uma dúvida. O que eu olho nos seus stories é uma semana inteira ou é um dia? Isso acontece comigo também. Aí eu falei, então, André, é um dia. Ele, meu Deus do céu. Quer ver o dia que eu fui fazer bate-volta na Argentina? Que eu postei de manhã aqui, daí postei na Argentina, postei de noite, e pessoal, gente, Você tá é isso mesmo? Sim. Tá desmembrando, né? Então é isso, porque daí a pessoa não quer fazer porque não tem tempo. Não quer sair para evento porque dá trabalho, que saco, tem que falar com as pessoas, não vou fazer, não vou. Não estuda, não entende, não tá vendo as tendências do mercado, não tá vendo o que tá acontecendo, só está no automático esperando o final de semana chegar. Aí quando fica ou desempregado, ou quando precisa de ajuda, ninguém me ajuda. Isso. Aí chega, eu falei disso numa outra entrevista, É isso. que esses dias aconteceu uma coisa muito curiosa. Uma pessoa que eu conheci muitos anos atrás, não vejo há muito tempo, simplesmente me mandou uma mensagem assim. E desculpa se você estiver vendo, aprenda agora. Ué, vai que tá. Não é pessoal. Tá. Mas assim, Só uma história. simplesmente chegou uma mensagem assim. Oi, tô precisando de emprego, me ajuda. Eu não vejo essa pessoa há mais de 10 anos, 15 anos, sei lá. Faz muito, muito tempo mesmo. Eu nem sei o que essa pessoa faz. Tipo assim, eu não sei nada sobre a vida dessa pessoa. Porque imagina, amizade de adolescente, assim, trabalhamos juntos muito tempo atrás mesmo, acho que eu tinha 19 anos. Devo ter visto uma outra vez depois em festa, coisa de amigo em comum, mas eu não sei nada sobre histórico profissional. Não é minha responsabilidade te dizer que eu consigo te ajudar. Se você quer ser ajudada, oi, Babi, tudo bem? Eu vi esta vaga, esse aqui é o meu currículo, você consegue me ajudar? E ainda assim, não tem networking nenhum, mas como é uma pessoa que eu conheço de fato, eu ajudaria. Agora, uma simples frase, estou desempregado, me ajuda, a pessoa quer que eu entre no perfil dela, veja a experiência dela, pesquise vagas e veja se eu posso ajudar. Nossa. Quer mais nada, não? Não. Quer um café também? Não, mas é o que eu falo, é bem isso mesmo. As pessoas também são acomodadas e um pouco interesseiras, né? Eu acho que as pessoas perderam um pouco da noção de tato também.
Até onde eu posso ir pedindo algo. Não, porque comigo é demais, assim. Tem pessoas que estudaram comigo ou que me conhecem já há muitos anos. Ai, Aline, como você tá famosa, você pode anunciar para minha loja? Ai, Aline, você pode... Porque a gente se conhece de criança. Pronto, todo mundo virou minha best. Só que na hora que eu tava lá, que nem eu falei para você, carpinando mato, na hora que eu tava lá cortando a selva, quem que estava me ajudando? Então, dá para ver muito bem quem tá com interesse, quem é interesseiro e quem não é. É muito claro, quem tá comigo, e eu defendo até o fim. Agora, eu sinto, mas na lata, quando a pessoa tem interesse. Isso, você vai viajar, me leva, você vai não sei o que, eu quero. Mentira, isso virou Anitta agora, vai levar os Anitta, amigos. as parças do Neymar. Socorro, Deus, assim na cara. Assim, na cara dele. Gente, é demais. O pessoal não tem noção. É demais, é demais. É complicado, é que eu ganho muita coisa, muitas vezes. Às vezes é um jantar num restaurante, às vezes é uma experiência, às vezes é um show. Então, aí eu falo, calma. Aí eu vou dando, é claro que cada hora eu levo uma amiga, enfim. Mas você tem que fazer uma curadoria e dá para ver muito bem quem quer. E não só de coisa de influencer, mas do trabalho em si. Você me ajuda, que você não sei o quê. Tem gente que dá gosto de ajudar. E tem gente que você sente claramente que é interesse. Você sabe que eu parei de dar mentoria particular e lancei o podcast porque eu nunca cobrei mentoria. Sempre foi, tipo assim, pra quem tá no comecinho de carreira, então pra ajudar mesmo. Sim. E aí começou a acontecer o quê? Às vezes, por ser de graça, as pessoas não dão valor, tem muito isso, né? Muito. E aí as mulheres, eu só fazia mentoria com mulheres, acho que eu mentorei só 2 homens na vida, o resto foi tudo mulher. E aí todas as calls começavam assim, e aí, você tem pra me ensinar, assim? A pessoa não se preparava, não dava tipo assim, poxa, o que eu acho? Se eu vou pedir uma mentoria com uma pessoa, eu tenho que olhar o que ela faz e já dizer pra ela, olha, eu pedi pra fazer uma mentoria com você porque eu vi que você sabe tal coisa e eu acho que você pode me ajudar assim, me ajudando a desenvolver isso. Show de bola. Agora, chegar e falar, e aí, o que você pode me ensinar? Cara, quantas vezes eu fiquei assim, ó. Ou então a mentoria era, na verdade, uma sessão de terapia pra pessoa dizer o quanto ela era injustiçada na vida. Aí eu parei, porque assim, infelizmente, Isso acontece comigo bastante. como eu não cobro, começou a custar minha paciência. Mas as pessoas precisam entender que a gente não pode pedir se a gente não entrega. Com Acho certeza, que é isso. com certeza, é bem isso mesmo, mas não é fácil mentorar, porque obviamente que você cria uma relação muito pessoal com a pessoa. Sim. E naturalmente a pessoa tá o tempo todo falando dela, dos problemas dela, que aí não conseguiu gravar, porque aí não consegue isso, que tá tudo muito ligado. E é muito desafiador. Eu estudo muito sobre o comportamento humano, mesmo porque eu lido com pessoas o tempo todo, e eu acho fascinante você entender a mente humana. E quanto mais eu estudo, mais eu identifico de cara certas situações que eu vou contornando. Puxa, esse aqui tem um pouquinho de insegurança, esse tá um pouquinho, o ego tá um pouco mais, eu tenho que baixar. Aquela eu tenho que dosar tal coisa, aquele eu tenho que fazer. É o tempo todo, porque é muita doação, né? Por isso que realmente não é fácil, não é é muita energia que você põe. No final do dia eu fico mentalmente cansada, não é fisicamente, é mentalmente, porque é muita doação de energia. Porém, que é o que eu te falo, quando você vê a pessoa se transformando e dando a volta por cima, vale tudo. Mas as pessoas muitas vezes não sabem o que querem. Eu já atendi pessoas que olhavam para mim na primeira sessão, Aline, o que eu vou fazer da minha vida? Eu falei, meu Deus, calma lá, o que você gosta de fazer? Porque você vai ter que falar isso todo dia, principalmente para quem é influencer, né? Tá bom, mas para onde que eu vou? Vamos começar pelo começo. O que você gosta de fazer? Que você vai ter que falar. Então, é construir um posicionamento do zero, que é o mais desafiador. Só isso. E se quiser saber mais, tem que ler o livro. Tem que ler o livro. Aliás, esse livro aqui é seu. Ai, obrigada. É seu, Poder da Autoridade. Assim, vou dar um close aqui. Gente, olha que capa chiquérrima. Achei Tá elegância com autoridade? pura, tá? Muita autoridade. Muito obrigada. Esse é seu, Babi. Vou autografar depois. Ele está disponível em todas as plataformas, na Amazon, Mercado Livre, também no link na minha bio. Fiquem à vontade, entregamos para todo o Brasil. Já fiz meus 2 minutos aqui. Vai ser um prazer. Tudo que está aí do meu método tá nesse livro. Ganhei ouro aqui.
Com certeza. É uma mentoria isso aí, pode ter certeza, viu? Esse livro. Maravilhoso, obrigada. Imagina, Babi. Bom, a gente tá partindo para os nossos minutinhos finais. E antes da gente encerrar, eu sempre peço, assim, pro meu convidado trazer um exemplo de... Ou pessoas que acompanham, que são referência e que ajudaram também no seu desenvolvimento. Dica de livro, podcast, enfim. Um conteúdo que você daria para quem tá de início de carreira ou para quem tá querendo se desenvolver nesse sentido de autoridade digital e precisa de um empurrão, assim. Tá, o conselho que eu dou é estude. Estuda. Tem que estudar muito. Busque players americanos. Quando a gente fala de marketing digital, a gente fala Estados Unidos, que é referência mundial nisso. Então, mas não estude com aqueles gurus. Os gurus agora vão tudo me bloquear, né? Não estuda com os gurus do marketing, não, gente. Vai em cima das fontes fortes. Se você vê que tem uma profundidade no que falam, com as referências mesmo no mercado, muito cuidado com o mentor e a mentora que você escolhe. Eu sempre tive muito amor, desde o começo você falou, na entrega do meu trabalho. Procure pessoas que têm um brilho no olhar na hora que falam com você. Porque é muito fácil você só falar para vender e você ser mais um número. Eu já estive com pessoas que gastaram mais de 100 mil reais e não saíam do zero. E eu vendo aquilo, eu falei, eu não vou ser esse tipo de profissional. O meu vai sair fazendo. Então, muito cuidado com essa curadoria de quem vocês escolhem para estar do lado de vocês. É fundamental, no começo, quando você está perdido, ter uma pessoa para te assessorar. Tem vários perfis bons, né, na área de marketing. Tem os do próprio Instagram, que eu gosto muito, o Adam Mosseri mesmo. Tem um gringo que eu adoro, que é o Brock. Eu esqueci o sobrenome dele, mas se chama Brock. Depois eu deixo a minha dica, que ele também fala super de dicas interessantes. Mas o mais importante é estudar. Procurar instituições e profissionais capacitados. E a gente não pode parar nunca de ser curioso, que eu acho que isso é o mais importante. E não ficar estagnado. Se a sua vida está muito normal, tem coisa errada, levanta do sofá, levanta e vai atrás, faz acontecer. Eu coloquei um pouco dessa minha trajetória para entender como é possível. Como é possível você estar, de repente, num evento internacional, de repente você chegar numa palestra internacional do zero, sem nem saber emitir uma nota fiscal lá atrás. Então, nunca pare de ser curioso, nunca deixe de ser curioso e ter resiliência, que eu acho que é o mais importante. Maravilha, muito obrigada pelas dicas. Obrigada, Babi. Para quem quiser te encontrar nas redes sociais, Aline Bach, B-A-K. Então, vou estar lá esperando vocês, todas elas. Vai ser um prazer receber e tem muita dica lá, conteúdo bacana. E é isso, muito obrigada pelo convite, foi uma delícia estar aqui com você. Obrigada a você, adorei nosso papo também. E se você gostou desse vídeo, curte, como é que é? Compartilha, comenta. Salva. Vamos dar engajamento, hein, gente? Isso. Vamos ajudar esse engajamento aí. Até a autoridade. Obrigada. Tchau.